Queridos irmãos, aproxima-se o dia de finados e a igreja tem uma particular atenção nesses dias para com os nossos irmãos falecidos. A doutrina católica nos ensina que a comunhão dos santos implica uma ajuda que nós podemos dar, um auxílio que podemos prestar aos nossos irmãos a partir das penitências que fazemos, para que eles sejam purificados mais rapidamente e cheguem à glória dos céus. Do que se trata? Trata-se das indulgências plenária e parcial que a Igreja atribui a determinadas obras penitenciadas ou a determinadas orações que podem ser aplicadas ou à própria pessoa que realiza essas obras ou em forma de sufrágio aos irmãos fiéis falecidos. Como se dá isso? É preciso lembrar que a Sagrada Escritura ensina que há pecados que não levam à morte, ou seja, que não nos levam à morte eterna. Pecados que, portanto, não implicam a condenação eterna. Embora eles não impliquem a condenação eterna, não nos levem ao inferno, para dizer assim mais claramente, antes de ver a face de Deus é necessário que passem por uma purificação aqueles que já morreram. É o que nós chamamos o purgatório. É a condição de purificação necessária para que aqueles que morreram em graça, mas com a amizade com Deus fragilizada pelos pecados veniais, possam ver a Deus face a face. Quem morre em pecado mortal sem arrependimento, sem a devida contrição, sem, portanto, o perdão dos pecados, morre com a culpa e recebe, nos ensina a doutrina da Igreja, a condenação eterna. O que acontece? Os pecados mortais, mesmo perdoados quanto à culpa, ou seja, retirada deles a condenação eterna, eles costumam deixar em nossas vidas, em nossas almas, algumas relíquias do pecado, como diziam os antigos, ou traços, rastros do pecado, de imperfeições, de impurezas, que precisam ser, pela nossa vida penitencial, purificadas, de tal modo que se realizam duas condições importantes na nossa relação com Deus. De um lado, a misericórdia pela qual Deus nos livra da condenação eterna. De outro lado, a justiça pela qual Deus pede que nós façamos penitências mediante obras de fé que são frutos de amor ou de um amor penitente. Nós nos lembraremos bem do episódio do rei Davi, que depois de ter cometido adultério, viu o seu filho morrer, o filho daquela relação adulterina morrer, no meio das suas penitências. Aquela morte não era um castigo à criança, mas fez com que o rei Davi percebesse no seu coração de pai que vê um filho morrer, como é o coração de Deus que vê um filho morrer pelo pecado. O pecado que leva à morte eterna. Então os pecados mortais, perdoados quanto à culpa, podem deixar rastros de imperfeição, podem deixar rastros de pecados ou ainda pecados veniais que precisam de purificação. Nós podemos fazer isso de dois modos na nossa vida terrena: fazendo penitências, rezando, nos entregando à oração e pedindo a Deus o perdão das nossas culpas e pedindo a Deus que nos ajude a crescer nas virtudes e a abandonar os vícios, os maus hábitos, não? Mas quando uma pessoa morre necessitada de purificação, então ela precisa dessa purificação que se dá pela própria condição do purgatório, que é a passagem por um fogo de amor purificador, né, que leva até a presença do Pai. E essa passagem pode ser abreviada pela oração daqueles que permanecem na terra. Para usar uma linguagem antiga que muitos conhecem ainda, uma linguagem tradicional, a igreja militante ou a igreja que peregrina na terra coopera com a igreja em purificação ou purgante para chegar à glória e ao triunfo dos céus. Essa cooperação se dá por meio das indulgências. Quando nós realizamos obras de penitência cujos frutos aplicamos às almas dos fiéis defuntos, dos fiéis falecidos, que padecem no purgatório, essas penitências ou orações feitas abreviam o tempo de purificação, se nós podemos falar de tempo nessas condições, não? Abreviam a purificação
e, portanto, facilitam a chegada até a presença de Deus, até a visão do rosto de Deus. A indulgência, ela pode ser plenária, quando apaga todos os resquícios do pecado pelos méritos dos santos, porque é nisso que se funda precisamente a indulgência, pelos tesouros acumulados pelos méritos dos santos e pela penitência dos fiéis da igreja peregrina. As almas dos fiéis que padecem no purgatório podem ser beneficiadas e ver abreviada a sua purificação. Essa abreviação pode ser completa se a indulgência for plenária, ou essa abreviação pode ser parcial se a indulgência recebida é parcial. De que depende para que a indulgência seja plenária? Há obras que a Igreja liga precisamente a indulgência plenária a determinadas circunstâncias, momentos, orações ou dias penitenciais, que a Igreja diz, fazendo essas obras com o coração desapegado de todo pecado, tendo se confessado e recebido a comunhão, pelo menos espiritual, ficam remidos todos os pecados, todas as penas temporais do pecado, já perdoadas quanto à culpa pela absolvição da reconciliação. Então, o que nós podemos oferecer pelos nossos irmãos nesses dias é a visita ao cemitério. No caso da cidade de Itumbiara, nós podemos visitar os 2 cemitérios, rezando na intenção do descanso eterno dos nossos irmãos falecidos. Podemos visitar a catedral, porque é um pequeno cemitério. Lá temos a cripta dos nossos bispos, Dom Antônio Lino, Dom Veloso e Dom Fernando, e mais o Padre Bermejo. E nessa visita, rezando pelos mortos, nós oferecemos essa obra indulgenciada, ou por um falecido nosso, ou, segundo as intenções do Santo Padre, por todos os mortos que ainda padecem no purgatório. A Igreja, portanto, nos alerta nesse dia, há uma nota precisa sobre isso no Diretório Litúrgico, que diz o seguinte: nesse dia de finados, não se ornamenta o altar com flores, e o toque do órgão e de outros instrumentos só é permitido para sustentar o canto. 2. Aos que visitarem o cemitério e rezarem mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos, diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras. Então, desapego do pecado, a detestação de todo pecado, mesmo venial, a confissão, ou estar em estado de graça, e a Sagrada Comunhão. Na medida do possível, a Sagrada Comunhão sacramental. Então aqui a nota enumera essas condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Nos restantes dias do ano, essa indulgência é parcial. A indulgência oferecida em sufrágio pelos defuntos é parcial. Ainda nesse dia, nota 3, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Então, a visita a igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos também confere essa possibilidade. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve recitar a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso, o Credo, o símbolo dos apóstolos, realizada a confissão sacramental, a comunhão eucarística e a oração na intenção do Sumo Pontífice, que pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou qualquer outra oração conforme inspirar a piedade ou a devoção. A anotação número 4 diz o seguinte: por Constituição Apostólica do Papa Bento XV de 1915, no dia 2, no dia de finados, todos os padres do mundo inteiro podem celebrar 3 santas missas, das quais, porém, uma deve ser por todos os defuntos e uma pelas intenções do Santo Padre. Então, os padres têm a liberdade de celebrar essas 3 missas, sem pedir licença ao bispo, naturalmente. Uma missa por todos os defuntos, uma segundo as intenções do Papa e outra na intenção do descanso eterno da alma, da escolha do próprio sacerdote celebrante. Então, resumindo, é um dia em que nós vivemos profundamente a comunhão dos santos e, pela busca da indulgência plenária, nós vivemos, de um lado, melhoramos a nossa vida penitencial
e de outro lado melhoramos a nossa vida na comunhão dos santos, na caridade fraterna, oferecendo obras e orações pelo descanso eterno daqueles que nós queremos bem e que já partiram desta vida. Que ninguém se esqueça de fazer essa visita a uma igreja, ao cemitério, ou aqueles que estão impossibilitados, como, por exemplo, as pessoas que estão nos hospitais ou nas prisões, podem fazer essa visita de modo espiritual, né? Oferecer a própria condição como penitência em favor dos fiéis defuntos. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus dê a todos um dia de particular entrega ao amor de Deus e de particular penitência em favor dos nossos irmãos defuntos.